Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod. Na Face Pod é um podcast ou um videocast que traz aqui personalidades que costumam, através da sua profissão, transformar a vida de outras pessoas. E aqui a gente prova, relata com histórias contadas pelos nossos convidados. A ideia aqui é inspirar jovens a escolher uma profissão, uma especialização, mas também falar com aquele profissional experiente que já trabalha na área, mostrar um conteúdo aqui que, se ele se interessar, que a gente possa, que o Na Face possa ser um ponto de contato entre os nossos convidados e esses profissionais. E a gente sabe também que a história de vida aqui dos nossos convidados chama a atenção desses profissionais que já atuam na área há tanto tempo e que gera uma curiosidade que a gente sabe, e isso tem sido muito legal. Mas o principal propósito do Na Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Aquela pessoa que tem alguma dor, se identifica com alguma deformidade, alguma complicação, algum desconforto, veja aqui nos nossos convidados uma forma de resolver o seu problema ou se encorajar a procurar uma ajuda, um tratamento. Isso já vem acontecendo e já é um motivo de muita alegria para o Na Face Pod, porque muitas pessoas já entram em contato conosco, se identificando com algum tema e procurando, falando, eu tenho uma dor parecida, eu não consigo abrir a boca do mesmo jeito, e a gente tem feito essa conexão com esses profissionais. E para que isso possa continuar acontecendo e que a gente possa atingir mais pessoas como que precisa, a gente tem o apoio de vários pilares aqui no Na Face Pod. E uma delas é a MaxFix. MaxFix é um material de fixação da Sartori para cirurgias ortognáticas. A gente traz muito bucomaxilos aqui. Cirurgias ortognáticas, placas de perfis mais baixos ou mais resistentes, com boa pega do parafuso, seja para cirurgia ortognática ou para fechamento de crânio. Uma excelente opção de material, seja para você distribuidor, com um excelente custo-benefício, ou para você cirurgião, que vai ter um material de extrema segurança, com ótima aceitação nos convênios, que isso é muito importante. Mais um apoiador nosso aqui é o Neo Custom, uma prótese customizada da Neo Orto. Um abraço para todo mundo da Neo Orto ali, Geninho, Adriana, Cláudio, todo o pessoal da Neo Orto que está aqui conosco. E as próteses customizadas, uma excelente opção e uma excelente experiência para o cirurgião planejar um material especialmente para aquele paciente específico. Tem se demonstrado uma excelente opção com um ótimo custo-benefício, aquele material que é encaixado perfeitamente na face do paciente. E a Ortoface, que está há mais de 24 anos agora, completou 24 anos na semana passada, é um apoiador aqui também conosco, com um portfólio vasto para cirurgias ortognáticas, neurocirurgia, cirurgia de otorrino, entre outras cirurgias, várias opções para sua cirurgia. E um outro apoiador que está chegando com os dois pés aqui agora é o Não Complica. Não Complica é um portal de cursos e treinamentos voltado para pessoas que trabalham na área da saúde, seja secretária, instrumentador cirúrgico, você cirurgião ou dentista ou médico, quer melhorar a performance da sua secretária, melhorar a comunicação, o atendimento, está aqui um baita portal que vai te ajudar para isso. Dito isso, Gesiel, não me deixe esquecer de nada, hein? Na Face Pod está no YouTube, no canal do YouTube, no Spotify e na TV Mais, no Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras na TV aberta. TV aberta competindo com o Globo, com o Jornal Hoje, Ana Maria Braga. A gente tem batido os caras lá, viu, Jader? Você não dá risada, não. Todas as quintas-feiras, a partir de meio-dia. Quero agradecer até a presença do Jader aqui, um dos nossos parceiros. Muito obrigado. E o que eu vou poder falar do episódio de hoje, Gesiel? O cara deu trabalho para trazer. Estou tentando trazer o cara desde o ano passado aqui. O cara não tem horário. E muito pela qualidade do seu trabalho. Tem muita gente que fala desse cara. Eu já vi aula dele e fica muito explícito o motivo que todo mundo idolatra esse cara. E tem muitos pacientes, ele tem resolvido muito a vida de muitos pacientes e a gente vai falar sobre isso aqui. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Daniel Bonotto. Que honra, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz, pelo convite, uma oportunidade ímpar. Estava falando para você, primeira vez que eu venho gravar um podcast, então estou bastante nervoso aqui. Apesar, né, da gente estar envolvido com tanta coisa e de ter sido um pouquinho complicado a gente conseguir casar nossas datas, para mim é uma alegria, uma honra enorme estar aqui participando desse teu projeto. Que bom. Estou muito feliz. Que legal. Pô, tanta gente fala de você.
Eu já tinha visto, eu acho que eu vi uma aula tua no ATM Curitiba, que você veio aqui. Foi. Que é a Luciana, que a gente vai falar dela aqui também. Uma Vocês estão com um organização projeto brilhante aí junto. da Luciana e da equipe. E eu já vi a tua aula ali, e já fiquei maravilhado. A gente vai falar muito sobre isso. Mas eu queria saber até da tua história. Você nasceu aqui em Curitiba? Você é curitibano? Não, eu sou de Santa Catarina. Nasci em Videira, no meio oeste catarinense. Depois cresci em Joinville, também em Santa Catarina. E eu vim para Curitiba para me preparar para fazer o terceirão, né? Me preparar para vestibular. E aí acabei fazendo, né? Cursando odontologia na Federal do Paraná e acabei fixando raiz e fiquei por aqui mesmo. E hoje já me considero mais curitibano. Perdeu o sotaque de manezinha? Não sei se perdi completamente, mas já me considero mais curitibano do que qualquer outra coisa. E você já sabia o que você queria lá atrás, quando você estava? Em Videira você saiu com quantos anos? De Videira eu saí criança, saí com 8 anos de Videira, eu cresci em Joinville, né? Minha mãe disse que eu sempre que me perguntava, aquela história de perguntar para criança o que você vai ser quando crescer, disse que eu sempre falava que eu queria ser dentista. Mas acho que nunca foi algo muito racional, talvez porque quando eu era criança eu tive necessidade de muito tratamento odontológico. E aí talvez isso, eu imagino, né? Mas não... Você não sabia como que era a especialidade para sonhar? Não, nada disso. E aí quando chega na hora do vamos ver, que você precisa marcar o xizinho lá no formulário de se inscrever, aí que eu comecei a pensar, pô, mas será que é isso mesmo que eu quero, né? E tinha mais alguma profissão que você pensava? Então, que aí gerou dúvida? Como talvez eu nunca tinha me enxergado fazendo outra coisa, eu acabei indo no que já era, o que já estava mais concreto na minha cabeça, mas confesso que fiquei na dúvida na época. E acabou sendo uma decisão muito acertada. Me encontrei na profissão, gosto demais do que eu faço, né? E não me vejo fazendo outra coisa, né? Sim. Quando você fez a odontologia, assim, foi um passo que você fez o terceirão já pensando na odonto, né? Uhum. Como que foi o teu período de faculdade? Bom, o período de faculdade foi maravilhoso, tanto que eu acho que eu vivenciei, aquele período foi tão importante para mim, né, não só na minha formação técnica, profissional, né, mas como crescimento pessoal também, porque a minha paixão pela universidade foi tão grande que eu saí de lá pensando em voltar, né, tanto que decidi seguir, né, carreira acadêmica, fazer depois um mestrado, doutorado, pensando em lecionar, porque o ambiente universitário sempre assim me foi me proporcionou tanta felicidade, tanta riqueza de conhecimento que eu não pensava em ficar longe daquele ambiente, né? Sim. E foi um período maravilhoso assim da minha vida, né? Tenho saudade demais. Teve algum professor que você via te dando aula e falava assim, pô, quero ser igual a esse cara? Teve vários, né? A gente sempre tem aqueles ótimos exemplos, né? E que particularmente dentro da minha especialidade, eu não tenho como não citar aqui uma pessoa que foi extremamente importante na minha formação, que foi o professor Paulo Afonso Cunali, né, que é chefe de cadeira dessa área de disfunção temporomandibular da Federal, um dos grandes pioneiros no estudo e no ensino da DTM do orofacial no Brasil, até inclusive um dos responsáveis por hoje existir essa especialidade, né, foi uma das pessoas que lutou junto a formação de um consenso no Conselho Federal de Odontologia de que era importante termos essa especialidade no Brasil, né? Sim. E o Paulo foi meu professor de graduação, depois eu vir a ser monitor dele e estagiei com ele, fui trabalhar com ele no consultório no início da carreira, então foi uma pessoa que me inspirou demais, me ajudou demais e aprendi muito com ele, né? E até ia te perguntar isso, como que foi essa transição, né? Porque a gente traz muitos cirurgiões aqui e que têm dificuldades parecidas, né? Quando você sai da faculdade, teus pacientes não estão te esperando, né? Você não tem ainda, você tem que se encaixar no mercado de trabalho. Como que foi essa tua transição? Cara, foi difícil, como é para todo mundo, né? Sim. Eu tentei muitas coisas antes de achar o meu espaço e o meu caminho, né? Então, eu brinco que eu falhei 2 vezes antes de dar certo na odontologia, né? Então,
Eu comecei montando um consultório em sociedade com os amigos, aquela coisa dos colegas de turma, se reuniu, ninguém tinha muito recurso para investir, então juntou um pouquinho daqui e dali, e a gente comprou um espacinho. Tua família te ajudava nessa época? Eles me ajudaram dentro tudo que eles podiam. Não é que sobrava. Exatamente, né? Me ajudaram dentro de todas as possibilidades que meus pais tinham, mas assim, a gente teve que correr atrás, né? Sim. Então a gente tinha um espaço pequeno que a gente dividia e obviamente todos recém-formados, sem especialização, e aí uma hora, eu brinco, quando os amigos e os conhecidos acabaram, daí a gente quebrou daí. Então, mas aí é aquilo, né? Que é até algo que eu sempre falo para os meus alunos, quando me fazem para o professor, como é que foi o início, o que eu tenho que fazer, né? A gente tem que investir em formação, né, Luiz? Então, o investimento em formação, ele é um investimento que ele com certeza dá retorno, né? Sim. É aquilo que ninguém te tira, é o que você sabe, né? E nesse período vocês já foram quase que empreender? Isso. Antes de fazer uma especialização. Sim, sem conhecimento de gestão, foi aquela coisa no calor do momento, o mercado era outro, né? Mas vocês iam clinicar? Abrir a porta e esperar que alguém entrasse, né? E tratamento odontológico? Clínica geral, né? Que é o que a gente sabia fazer na época, né? Sim. Então, dentro do que a gente entende de gestão hoje, é óbvio que a probabilidade daquele empreendimento dar certo, olhando para trás hoje, era pequena. Em quanto vocês estavam? Em 6. Pá. Mas assim, por outro lado, foi um período de muito aprendizado. E eu não me arrependo em nada. Sim. Porque valeu cada segundo ali dentro daquele espaço que Até do que não fazer. Exato, né? E obviamente as pessoas que estavam ao meu lado eram grandes amigos e continuam sendo, né? Isso sempre que a gente se encontra, a gente sempre fala, pô, a gente faliu e continua amigo, né? Então isso é muito gratificante e assim foi um período que a gente aprendeu demais e cresceu, né? Profissionalmente, como pessoa. Sim. Então tudo é válido. É força de expressão falar que faliu ou vocês teve essa dificuldade mesmo? Com um ano e pouco a gente viu que não ia ter condições do modelo dar certo, né? E aí a gente já começou a se desfazer do negócio e cada um seguir um rumo um pouco diferente. E depois disso, vocês fecharam e como que foi o próximo passo? Aí você foi fazer uma especialização? Nisso eu já estava, nesse período ali, eu já tinha entrado na especialização de DTM do orofacial lá da Federal, né? Tá. Que foi uma escolha que ela surgiu um pouquinho antes ainda, quando eu estava no finalzinho da minha graduação, foi o momento que eu escolhi o que eu queria fazer. Foi uma época, eu já era monitor dessa disciplina há algum tempo, lá já estava no meu 2º ou 3º ciclo já de monitoria, e haviam alguns pacientes que precisavam ser atendidos nessa área lá dentro, e o Paulo, que era um professor que eu mencionei antes, me chamou um dia e falou, olha, você está há mais tempo aqui conosco, precisa atender esses pacientes, e então vou te colocar para receber esses pacientes, eu vou te ajudando aqui. E ali foi um período que eu pude vivenciar um pouco Claro que eu ainda não tinha um conhecimento técnico muito profundo, mas eu recebia o paciente, fazia uma entrevista, uma anamnese, entendia mais ou menos a queixa, levava para o grupo de professores, e aí eles me orientavam no que era necessário fazer, né, e direcionar esses pacientes dentro da escola. Então, ali eu pude vivenciar um pouquinho do que era o dia a dia de uma clínica de dor orofacial, né, de pacientes com problemas de ATM. E eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Então foi um período muito bom. Então eu já saí da faculdade pensando na especialidade. Sim. E que assim não é uma abriu... realidade, né? Não é. Não, exatamente, né? Às vezes a gente sai com alguma incerteza do rumo a seguir. Mas eu sabia que eu queria fazer essa especialidade. E aí eu aguardei abrir a próxima turma lá. Na época ainda eram poucos cursos. Se a gente pensar, a especialidade foi reconhecida pelo CFO em 2002. E foi o ano que eu me formei. Então eu me formei no final, na verdade a formatura acabou sendo início de 2003, mas a minha turma era 99, 2002, então exatamente o ano do reconhecimento. Então, a turma que abriu logo na sequência na Federal do Paraná foi uma das primeiras do Brasil. Você chegou junto com a especialidade. Exatamente, eu me formei junto com o início da especialidade. E a primeira turma já reconhecida pelo CFO já foi a minha turma. E aí eu estava nesse período ali do consultório, eu estava já fazendo a especialização,
né? E aí foi um período que o Paulo me chamou para trabalhar com ele, que acabou sendo uma experiência também que complementou demais a minha formação, né? Pela experiência que ele tinha, né? Pelo fluxo de pacientes que ele já tinha. Já estava rodando super bem. E aí eu pude acompanhar isso, foi um aprendizado muito grande para mim, eu sou muito grato a ele. Toda vez que eu encontro, eu faço questão de reconhecer, né, tudo isso, porque de fato me ajudou demais, né, nesse meu início de carreira. Sim. E você hoje é um dos grandes especialistas, formador de opinião, inclusive, num caminho que você escolheu que talvez lá atrás ninguém escolheria. Hoje é muito fácil falar todo mundo fala de DTM, todo mundo fala de ATM. Até a gente fala aqui, né, que muitas pessoas não conhecem cirurgia ortognática. A gente trouxe vários bucos aqui. Mas todo mundo hoje fala sobre DTM. Você tinha noção do que se tornaria a especialidade já, quando você escolheu? Ou cara, eu acho que foi acontecendo? Bom, primeiro, assim, é bondade sua quando você diz, né, que eu sou essa a sumidade toda que você mencionou, não? Bem longe disso. Mas, assim, eu acho que ninguém naquela época tinha noção do que a especialidade poderia se tornar. Era óbvio que havia necessidade do reconhecimento dessa especialidade pela demanda de pacientes e porque as outras, historicamente, a área das disfunções temporomandibulares ela foi passando na mão de algumas especialidades odontológicas, né? Sim. Então, na época em que acreditávamos que os problemas oclusais eram a grande gênese desses problemas, a ortodontia, a reabilitação oral, a prótese, né, acolhia esses pacientes, né? Sim. Num momento em que acreditávamos em reposicionamentos estruturais, a cirurgia abraçou esses pacientes agora, quando se percebeu que o modelo etiológico ele era multifatorial, que envolvia outras questões e que era necessário um estudo mais aprofundado para a gente compreender quem que é esse paciente de dor orofacial, aí passou a ser necessário, né, existia uma especialidade para isso, existia um campo de estudo específico e não que fosse um anexo da cirurgia, um anexo da ortodontia, né? E eu acho que naquele primeiro momento a necessidade era essa, né? Agora, o que a especialidade se tornou e o quanto em termos epidemiológicos isso impacta, né? Quantas pessoas precisam de ajuda, né, na área, nesse campo das disfunções temporomandibulares, eu acho que isso, naquele primeiro momento, eu não sei se alguém previa. Tá? Não tinha como saber. Então, embora, claro, os estudos epidemiológicos mostravam essa necessidade, né, de tratamento grande, a especialidade cresceu demais, né? E a pandemia foi um acelerador disso, né? Então, o que a gente está vendo hoje, nesse período pós-pandemia, é algo que se me perguntassem há 10 anos atrás, com a especialidade já bem consolidada, eu não ia supor que a gente ia chegar onde a gente está hoje, né? A especialidade cresceu muito nesse período recente. O comportamento, e aí você falou que não é tudo isso, mas isso não é nem só eu que falo, e tenho muitos cirurgiões que falam sobre você. Cirurgiões que mandam pacientes para você e você acaba tratando e evitando muita cirurgia. Isso acontece no teu dia a dia, né? Sim, a gente vai falar. Alguns deles brincam comigo, né? Falam, pô, paciente não tirando voltou nossos mais. pacientes, né? Mas são todos colegas que têm um entendimento muito claro, né? De que o paciente precisa ser cuidado. Sim. Né? E que as ferramentas que nós vamos utilizar para cuidar desse paciente podem ser mais conservadoras ou menos conservadoras. Né? Inclusive, às vezes, o melhor caminho é a cirurgia. Né? Mas que existe um escalonamento de estratégias. Né? Então, embora muitas vezes a ferramenta do cirurgião ela é mais complexa, né? e mais invasiva do que as que eu utilizo, esses colegas certamente têm essa ideia, e hoje bem embasada pela literatura, de que muitas vezes o paciente deve começar, né, por um caminho um pouco mais conservador, né? Mas é uma relação ótima, graças a Deus. E eles falam muito de você. E assim, você falou muito da pandemia e que mudou muito, né? Ou teve um boom de pacientes. A gente vai falar da DTM aqui, mas esse crescimento, essa evolução da especialidade
deve-se também ao comportamento do paciente hoje. Estresse está ligado diretamente a isso, ao comportamento fora da odontologia, fora dos tratamentos odontológicos. Ao que se deve tanto crescimento a pacientes com tanta dor, com bruxismo, que a gente vai falar aqui também? Como que você vê isso? Perfeito, cara. É assim, o modelo de discussão etiológica, o que causa, né? Ele é um modelo multifatorial e biopsicossocial já há algum tempo. Esse entendimento ele não é recente, né? A gente já sabe disso há algum tempo. E aí, o que é isso, né? Um modelo multifatorial? São vários fatores atuando naquele indivíduo, né? Em diferentes graus de importância, que levaram ele a ter esse desfecho, o desenvolvimento de alguma condição articular ou muscular, enfim, que a gente vai categorizar genericamente como disfunção temporomandibular, né? Embaixo desse termo geral, nós temos vários diagnósticos específicos. E dentro desse modelo que a gente tem fatores biológicos individuais, né, fatores psicológicos, e aí entra ansiedade, estresse, depressão e outras condições, né, e aspectos, né, sociais, comportamentais, em que a gente pode incluir, por exemplo, os hábitos, né, hábitos, a rotina de vida, a forma como você se comporta, o teu comportamento bucal, o teu comportamento postural, né, você encosta os dentes acordado, tem bruxismo do sono, hábitos orais, enfim, comportamento de vida mesmo, né? O quão saudável você é, faz atividade física, você dorme bem, né? Então todos esses fatores eles interagem entre si, né? E vão propiciar com um risco maior ou menor, né? E a gente vai chamar isso genericamente de fatores de risco para o indivíduo desenvolver ou não uma condição como disfunção temporomandibular. E aí o que acontece? O que aconteceu na pandemia? Entre uma série de outros fatores. Primeiro, foram pandemias dentro da pandemia, né? Em que a gente viu o nosso estado psicoemocional deteriorar de uma hora para outra. Quem que estava com a cabeça boa naquele momento? Né? Confinado, tendo, né, o medo, o pavor, né, de contrair uma doença naquele momento mortal, eventualmente lidando com luto, com familiares, conhecidos, hospitalizados, enfim. A nossa condição psicossocial, ela foi degradada num momento, num período muito curto de tempo. Né? Se associa a isso um aspecto comportamental em que eu, de repente, podia sair da minha casa todos os dias, fazer uma atividade física, depois ir para o meu trabalho, encontrar, confraternizar com meus colegas, os meus amigos, de repente eu me vejo enclausurado na frente de uma tela, né? Tendo que lidar com o resto da rotina da casa, as crianças brigando ali atrás, sem escola. Né? Que difícil. Então, a incerteza do futuro, como é que todo mundo dormiu nesse período? Né? Ninguém dormia bem. Né? E todas essas condições são classicamente entendidas como fatores de risco não só para DTM, como várias outras condições dolorosas crônicas. Né? Então a gente viu sim um aumento por busca de tratamento. Eu me recordo quando eu fechei a porta do consultório naquele mês de março, abril lá de 2020, né, quando os primeiros orientações de lockdown, falaram, vamos fechar tudo, vamos ver o que vai acontecer. Eu falei, bom, nunca mais vou trabalhar na minha vida, porque quem é maluco de ir num dentista numa pandemia de um vírus que transmite pelo ar, né? E algumas semanas depois, quando vieram as orientações por parte do conselho, das mudanças de protocolos de segurança, em que a gente pôde ir retomando algum nível de atendimento com segurança, eu fiquei surpreso da quantidade de pacientes procurando consultório, com dor, com dente quebrado, né, por bruxismo. E aquele aspecto que a gente viveu naquele ano e meio, 2 anos iniciais ali, que foi o período mais crítico, isso repercutiu num aumento mesmo dessa busca. E esses pacientes que vieram me buscar, eles foram buscar meus outros colegas também. Né? E muitas vezes eles encontraram, né, uma odontologia ainda não preparada para atendê-los. Porque a especialidade está crescendo, ela é uma especialidade nova, né? 2002, a gente está falando aí de 23 anos de história, de reconhecimento. Então é relativamente pouco tempo. Né? Então hoje, para você ter uma ideia, nós somos pouco mais de 1.600 especialistas no Brasil todo. Né? Pouco, se for ver o tamanho do Brasil. Exato. E estudos de necessidade de tratamento mostrando aí 13%, 14% da população hoje precisa de algum tratamento para disfunção temporomandibular. 13%, 14% da população. Necessidade de tratamento é isso aí.
Tá? Agora, sinal e sintoma é muito mais. Né? Sinal e Caramba. sintoma, a gente já está falando de mais de 45% da população com algum sintoma clínico de DTM. Que isso. Tá? Então, e essas pessoas com sintomas não necessariamente vão precisar tratar, mas talvez vão precisar passar por um exame, receber uma orientação, né? Então, o que eu como coordenador de curso, né, que muitas vezes tinha que me esforçar demais para conseguir encontrar alunos que quisessem fazer o meu curso e fechar uma turma, de uma hora para outra, ele falou, tem fila de espera para fazer curso de especialização, nunca vi isso, né? Então a gente se assustou, cara. Também, né? A gente se assustou, cara, porque foi uma situação que acelerou demais, né? Então eu acho que esse crescimento todo que a gente estava falando no início da conversa, ele se deve a esse fator de aceleração que foi a pandemia. A gente trouxe aqui uma psiquiatra, a doutora Caroline. Vai ao ar, acho que já foi, quando estiver passando o teu, já deve ter ido pro YouTube, pro Spotify. E ela também falou que o índice de pacientes, a psiquiatria mudou, foi um divisor de águas da pandemia para frente, em níveis de ansiedade, de depressão e de outras complicações. Mas para a tua especialidade hoje, os pacientes antes da pandemia, eles estavam por lá, mesmo antes da especialidade nascer. E como que era tratado, ou não era tratado, ou era... dava-se uma medicação e vai embora, se melhorar você volta, ou se piorar você volta. Como que era antes da especialidade chegar com força? Na verdade, assim, como eu disse, vamos pensar um pouquinho mais para trás, vou aproveitar a tua pergunta e voltar um pouquinho antes, né? Antes da gente ter a especialidade reconhecida e as pessoas poderem titular, né? Eu poder me declarar especialista e registrar isso num órgão de classe, os doentes sempre existiram. As pessoas né, diz que vai haverá choro e ranger de dentes, né? É bíblico. Então, assim, isso sempre houve. Naquele momento antes, né, antes do próprio conhecimento evoluir, né, e aí a gente está falando de quase 100 anos atrás, a gente tem a primeira descrição do que hoje a gente entende por DTM. A primeira descrição científica, 1934, uma publicação de um médico otorrinolaringologista. Essas pessoas sempre existiram, elas estavam lá. Nós é que não estávamos, talvez, tão bem treinados e tão habilitados a reconhecer, fazer um bom diagnóstico e tratá-las adequadamente, né? Até porque a gente não entendia direito a doença, né? E a ciência ela vai caminhando e geralmente é um caminhar gradual, é degrau por degrau, tijolo por tijolo que a ciência cresce. E à medida em que o conhecimento científico foi melhorando e foi sendo aprimorado, né, que foi esse momento que esse paciente temporomandibular ele passou e ele passeou por algumas especialidades, né? Inclusive então, ele medicina, tipo otorrino, claro, neuro. Sim. E esse paciente recebeu um tratamento oclusal, como ajuste oclusal, ele recebeu um tratamento ortodôntico com aparelho, ele talvez foi operado, ele talvez teve um momento que falou, não, isso aqui é só estresse, e ele vai para a psiquiatria, para a psicologia, né? Até que esse entendimento vai sendo aprimorado para a gente chegar numa situação de ter um modelo multifatorial e mais complexo do que a gente imaginava lá. A gente não, né? Do que se imaginava, do que a ciência imaginava. Sim. Né? Então, hoje a gente vê essa especialidade não só no Brasil. Essa é a história do Brasil, né? De 2002 para cá. Mas essa área, ela foi crescendo no mundo todo, né? E esse crescimento ele veio aliado, claro, ao desenvolvimento das pesquisas e às descobertas que foram feitas no campo. Sim. A gente tem falado aqui DTM e tem muita gente que sofre com isso, mas tem muita gente que tem e não sabe o que é. Uhum. Acho que você deve ver isso com no certeza. teu consultório todo dia. E o que é para quem hoje para quem está vendo ou para quem está recebendo um corte aqui da nossa conversa, o que é a tão famosa DTM? Sensacional, pergunta super importante. DTM, para começar, não é um diagnóstico único. Tá? DTM é um grupo de doenças, é um termo guarda-chuva, né? Tá. Eu brinco que é igual dizer que eu tenho um problema de joelho, né? Bom, meu joelho está bichado, mas qual que é o problema dele? Qual que é a doença que ele tem? Eu tenho lesão de ligamento, lesão de menisco? DTM é mais ou menos assim. DTM compreende um grupo de condições, né? Um grupo de doenças que afetam aqui a articulação temporomandibular, que é a articulação da boca,
né, que é uma articulação que permite que o paciente possa abrir, fechar a boca, mastigar, falar, né? Eu brinco que é o nosso joelho da boca. E não só a articulação em si, mas também os problemas que envolvem os músculos, né, desse sistema mastigatório, os músculos que fazem com que a gente consiga fazer esses movimentos. Então, tem doenças que afetam a articulação, tem doenças que afetam os músculos. E elas têm, de forma geral, se a gente olhar para o guarda-chuva, Luiz, de uma forma geral, a gente vai ver algumas características comuns. Tá? Em geral, o paciente de DTM, quando ele tem dor, ele tem uma dor que ela traz para ele dificuldade mastigatória. Ele tem dificuldade de mexer a boca, é uma dor que piora no movimento, no uso da boca. Da mesma forma que quando eu tenho um problema de joelho, eu tenho dificuldade lá para subir uma escada, por exemplo. Tá? Vai doer para usar. Em função disso, muitas vezes a gente vai ter limitações de movimento, que é outra característica bem importante. É comum que o paciente com problema temporomandibular ele tenha alguma dificuldade de movimento, ele não consegue fazer um movimento na sua plenitude. Outra característica comum a muitos tipos de DTM, não a todas, mas a muitas, são os barulhos. O paciente escuta ruído ao movimentar a boca. Pode ser um estalo, um clique, pode ser um barulhinho de areia, um crepitar, né? Então esses ruídos eles são inerentes aí a alguns tipos de disfunção de ATM. Então se a gente pudesse assim resumir, né, quais são as características mais importantes desse grupo de doenças, né? Dor e dificuldade no movimento mandibular, né, no movimento da boca, ruído articular e limitação funcional, né, dificuldade de movimentar, amplitude de movimento reduzida. Tá. Isso a gente vai observar em muitos pacientes. Tá. Bom, ruído na articulação, dá para se identificar, tem algum sinal antes disso acontecer? Porque provavelmente quando tem alguma dor, alguma limitação, é porque esse problema já está dando sinais em algum momento. Tem como o paciente perceber isso, mesmo sem ter esses sinais, um estalido, ou a sensação de areia, ou dor muscular? Vai depender muito, né? Essa percepção precoce ela vai depender muito do processo de desenvolvimento da doença, né? Então, alguns fatores, por exemplo, numa situação de macrotrauma, o paciente teve lá um trauma de face, ele caiu, bateu a face, um acidente automobilístico, em geral a gente vai ter um início abrupto e com sintomas já instalados de pronto, né? Agora, em situações mais graduais, eventualmente, vamos criar aqui uma hipótese relacionada talvez à sobrecarga. O paciente faz lá um apertamento dentário, ele tem bruxismo, né? E tem outros fatores de risco e ele de repente começa a desenvolver um desconforto. Então, assim, os sinais de alerta, né, são desconforto, dor, né, nos movimentos bucais. E é curioso que os ruídos da articulação, principalmente o estalido, o clique, eles muitas vezes começam de forma não dolorosa, né? E, aliás, eles podem permanecer não dolorosos ao longo da vida toda, né? Eu posso ter um ruído associado, por exemplo, a um deslocamento do disco articular e jamais manifestar dor ou qualquer movimento, ou qualquer limitação de movimento. Tá. Eu vou ter uma clínica só de ruído e um prognóstico bom. E esse ruído é quando mastiga, é quando abre a boca, quando fecha a boca? Geralmente nos movimentos bucais, abertura, lateralidades e protrusão mandibular, né? Não necessariamente em todos. Tá. Né? Quando você fala de dor, dói de uma forma generalizada, não é só no local da articulação. Onde que dói? Essa é uma ótima pergunta também, porque essa dor ela pode ser mais localizada ou mais difusa, a depender justamente do subtipo, né? De que tipo de lesão eu tenho, de que tipo de DTM nós estamos falando. Em geral, o paciente que tem um quadro mais muscular, ele vai ter uma dor mais espalhada, mais difusa, não tão precisamente localizada. O paciente não sabe te falar onde dói, muitas vezes. Ou ele aponta com uma orientação morfológica mais espalhada, né? Você pergunta onde dói, ele põe a mão, ele não põe o dedo, né? Porque ele não sente de uma forma precisa. Sim. Né? E essa é uma característica da dor muscular, né? Se de repente aqui você está gravando há muitas horas, daqui a pouco você está com dor nas costas, você não consegue apontar o dedo na tua dor, é uma área das tuas costas que dói. Sim. Então essa é uma característica da dor de músculo, né? Essa baixa localização, né? Uma dor mais difusa e mais espalhada. Já a dor articular ela é precisa, então o paciente ele aponta mesmo, de fato, a articulação, essa região à frente da orelha, aqui pré-auricular, né? E ele consegue apontar, ele fala aqui a minha dor, ela lembra uma dor de ouvido, né?
muitas vezes, e que, aliás, esse trânsito é comum, né, que o paciente sinta uma dor na articulação e acredite estar sentindo dor de ouvido. Inclusive, às vezes ele procura o colega do otorrino que faz o exame otológico e não identifica nada, né? E fala, bom, acho que isso aqui é ATM, vamos procurar um dentista, porque a gente recebe muito paciente esse encaminhamento da otorrino, porque de fato o paciente ele sente essa confusão, ele acredita estar com dor de ouvido porque a sensação de fato é muito parecida. Tá, você falou do bruxismo e muitas pessoas têm isso, e isso também evoluiu junto com a especialidade, a gente tem falado aqui. E a gente fala muito de placa e está muito difundido tudo isso. Só a placa é suficiente para um tratamento de bruxismo? E se você puder também fazer a gentileza de explicar o que é o bruxismo para as pessoas que não entendem. Luiz, eu vou começar então nessa ordem inversa. Eu vou começar explicando um pouco mais sobre o bruxismo, tá? Então, de fato, o bruxismo é comum. A gente tem estudos de prevalência que apontam, né, vamos aqui, números gerais, tá? Em torno de 20, 25% da população aí fora tem algum tipo de bruxismo. Cara, tá? Fico assustado com esses números que vocês trazem, cara. Então, de fato, é uma condição muito, muito comum. Tá? E o bruxismo, é importante que a gente defina ele e entenda o que ele é, porque bruxismo não é DTM. Tá? Essa frase, a gente brinca que deveria ser um mantra, né? O bruxismo não é a mesma coisa que DTM. DTM é uma desordem articular e muscular, uma doença de tecido. Bruxismo é um movimento. É um movimento que não deveria ter acontecido, né? O bruxismo é um movimento de ativação dos músculos mastigatórios, né? Que pode acontecer com o paciente dormindo, e a gente vai chamar isso de bruxismo do sono. E a gente pode ter com o indivíduo acordado, e a gente vai chamar isso de bruxismo da vigília. Tá? Esse bruxismo ele pode ser de apertar, ou ele pode ser de ranger. Tudo é bruxismo. Né? Isso pode acontecer dormindo, bruxismo do sono. E pode acontecer acordado, bruxismo da vigília. Só que existe uma diferença entre as duas condições. Tá? Enquanto o bruxismo do sono ele não passa em nada pelo aspecto voluntário do indivíduo, o bruxismo da vigília ele é um comportamento motor. É como aquela pessoa que vem gravar aqui com você e fica sacudindo a perna. Né? E de repente você fala, escute, para de sacudir a perna, vai ficar feio lá no vídeo. Tá me irritando aqui. E a pessoa consegue parar, porque ela tem controle do seu músculo voluntário. Eu consigo parar de mexer minha panturrilha. E da mesma forma, eu consigo não encostar os dentes. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente desenvolveu isso como um comportamento, um hábito, relacionado a momentos de concentração, tá? Em situações de um nível de estresse alterado. E eu desenvolvi, de repente, um comportamento de encostar os dentes. Né? Mas eu consigo parar. Do mesmo jeito que eu consigo não sacudir minha perna. Mas, de repente, eu vou me concentrar de novo aqui na minha tela, no meu trabalho, e eu vou encostar de novo. A hora que eu me concentrar em outra coisa, talvez eu volte para o meu comportamento anterior. Então, é importante a gente entender que bruxismo não é uma coisa só. Bruxismo também é guarda-chuva. Bruxismo é plural, é os bruxismos. Sim. Tá certo? Então, e assim, essa visão do bruxismo hoje, ou dos bruxismos, ela é muito discutida, né, dentro da especialidade, ainda pouco conhecida, infelizmente, né, porque de repente eu estou colocando no mesmo balaio, eu estou colocando no mesmo pacote de bruxismo dois pacientes completamente diferentes. Um paciente que tem bruxismo do sono, paciente que tem bruxismo da vigília. E se não bastasse só isso já ser complicado, o bruxismo ele ainda pode ser primário ou secundário. Ou seja, eu vou ter bruxismos que são causados por outras condições. Né? Por exemplo, eu posso ter um bruxismo do sono, eventos de bruxismo do sono que são secundário à apneia. O paciente faz apneia, ele faz aquela redução, parada de respirar durante a noite, e dentro do processo de superficialização, né, do micro despertar para ele voltar a respirar, ele vai ter um momento em que ele vai ranger os dentes. Esse bruxismo ele foi secundário ao evento de apneia. Ele só aconteceu porque o paciente tinha apneia. O causador do bruxismo, nesse caso, foi a apneia. O alvo de tratamento não é a sequela, é a origem. O alvo de tratamento é a apneia e não o ranger. Extremamente complexo. É complexo, exato. Né? E de repente a gente está colocando, e agora eu chego na questão das placas, você me perguntou assim, placa é a única forma de tratar? Não. O que a placa faz?
A placa protege. Ponto. A placa protege dente. A placa protege tecido de suporte. E a gente pode até inferir que a placa protege também a articulação temporomandibular, porque ela pode modificar a carga articular. Ela não vai reduzir, ela não vai diminuir e acabar com a sobrecarga articular, mas ela pode modificar a carga na TM. Então, placa é uma ferramenta de proteção para pacientes que têm bruxismo do sono, porque não faz sentido eu colocar um plástico para você morder acordado, sendo que você tem controle voluntário do que você faz com a boca. Tá? Então, a placa é uma ferramenta de proteção. Agora, o bruxismo do sono ele acontece por um mecanismo neurológico, motor. Né? Não tem a pessoa que se mexe à noite e chuta o amiguinho que está perto, né? O cônjuge, né? Bagunça o lençol. A perna dela mexeu, ela estava dormindo. Ela não pensou, vou mexer minha perna agora e vou chutar meu companheiro, minha companheira. Da mesma forma, a boca mexeu. O dente apertou, rangeu, o empurrou. Ou seja, eu tive um comando neural para que músculos contraturassem, contraíssem, e isso desencadeou um movimento. Né? E isso aconteceu com o indivíduo dormindo. Né? Então esse é o bruxismo do sono. Né? Então ele pode ser primário, ele pode ser secundário. Eu citei aqui a apneia, mas tem várias situações que podem causar bruxismo. Tá? Tem drogas que podem causar bruxismo. Lícitas, ilícitas, remédios podem agravar bruxismo. É mesmo. Tá? Até para não fugir um pouco da apneia que você comentou, até desculpa cortar o raciocínio se cortei, esses pacientes que têm apneia do sono já têm uma dificuldade para respirar. Como associar a placa a esses pacientes com apneia do sono? Como equilibrar isso? Cara, você só faz pergunta boa, não é à toa que isso aqui é um sucesso. De fato, pense, se eu colocar uma placa convencional para bruxismo, que é em geral um aparelho rígido, acrílico, que tem 2 milímetros, 2, alguma coisa milímetros de espessura, ele vai induzir uma rotação mandibular no sentido horário, que pode inclusive ajudar a reduzir ainda mais o espaço de ventilação. Então, aí que é importante o diagnóstico diferencial. Que tipo de bruxismo esse paciente tem? Porque se ele tiver bruxismo e ele for apneico, eu não devo indicar para ele uma placa convencional de estabilização, dessas que a gente faz desde 1960 para bruxismo, ou até antes, né? Porque eu posso agravar a apneia dele. Né? Vou estar protegendo os dentes, mas eu vou estar piorando a doença de base. Então eu tenho que trabalhar com outro tipo de aparelho. Né? Aparelhos que promovem avanço mandibular, né? Aparelhos voltados à apneia. Ou eu vou tratar essa apneia com outras ferramentas, né? Como o CPAP ou a própria cirurgia ortognática. Né? Então, a indicação da estratégia de tratamento, da placa no caso, como uma ferramenta de proteção, ela precisa necessariamente passar por um crivo diagnóstico antes. Eu estou frente a um bruxismo do sono primário ou secundário? Se é secundário aqui. É apneia? Opa, talvez placa aqui não possa, a gente não possa trabalhar com tanta previsibilidade, né? Sob o risco, inclusive, de piorar a doença de base. Entendi. E assim, com todo respeito à especialidade ou os profissionais de um modo geral, e fique à vontade para responder. Hoje está sendo uma dificuldade, você tem visto uma dificuldade dos profissionais em diagnosticar tudo isso? É uma dificuldade hoje? Infelizmente, eu não sei se é só hoje, cara. Eu acho que o que eu percebo assim é que, em geral, diagnóstico seduz pouco o profissional. Né? As pessoas gostam de comprar técnicas de tratamento. Então, eu sempre brinco com a nossa equipe que a gente monta um curso voltado a diagnóstico, tá? Que eu considero sempre o primeiro passo de qualquer abordagem. Você não pode dar o primeiro passo terapêutico sem saber o que o paciente tem, né? Sem mapear todas as condições do caso. Até porque não é um padrão, né? Os pacientes são complexos e diferentes entre si. Mesmo dentro de um mesmo diagnóstico, 2 indivíduos podem receber tratamentos diferentes, porque são pessoas diferentes. E a gente monta um curso de diagnóstico, você vê que a procura é pequena. Você monta um curso de intervenção, de procedimento, e quanto mais complexo, aí mais fácil de vender. Né? Falta vaga, porque parece que diagnóstico seduz pouco. Tá? Eu não sei se isso é recente, eu acho que não. O que eu acredito é que talvez nos falte, né, enxergar o quanto isso é valioso e o quanto é importante esse diagnóstico preciso. Né? A hora que a gente percebe que, de repente, se eu acreditava que bruxismo era uma coisa só,
né? E eu percebo que bruxismo é complexo, que são várias condições, que tem interrelações com várias outras comorbidades, tá? Aí eu percebo que de repente eu tô errando em de não conhecer isso, né? Eu estou indicando mal o tratamento, estou tratando mal os meus pacientes. Aí é a hora que talvez caia a ficha, fala, opa, vou ter que estudar isso aqui um pouquinho mais, né? Então a gente vê sim, né? Infelizmente esse tratar com diagnósticos muitas vezes superficiais, tá? Eu só não sei se isso é recente. Eu acho que a gente meio que sempre foi assim, sabe? Acho que a gente hoje só percebe melhor isso. Mais uma pergunta sensível que eu queria fazer e que, infelizmente, a gente vive e vê muito acontecer. A gente falou do profissional que hoje, talvez, ou por falta de informação, ou por preparo mesmo, não teve o caminho que você traçou, ele teve mais dificuldade de traçar e não consegue diagnosticar, tem uma dificuldade de diagnosticar. E tem um outro ponto, e talvez extremo, que de profissionais indicando, às vezes, cirurgia onde não precisava. Infelizmente, isso é comum. Você tem visto isso acontecer? O que você podia até falar para quem está começando agora, para ter esse cuidado também, né? Tá, essa é uma pergunta delicada, de fato, como você falou, e igualmente importante. A gente vê, sim, infelizmente, cirurgias sendo realizadas em pacientes que talvez pudessem responder muito bem a estratégias não cirúrgicas, tá? E aí é importante, eu gostaria de, se você me permite aqui, fugir, mas não fugir muito do tema. A gente fala, porque às vezes pode falar assim, não, mas você é um clínico, então você segue uma filosofia clínica. Eu sou cirurgião, eu sigo uma filosofia cirúrgica. Veja, acho que a gente não pode, nós somos profissionais da saúde, nós não temos direito a ter filosofia. Aqui não é lugar para filosofar. Eu não posso ter uma linha. Eu sigo a linha. Não me interessa a linha, não existe linha. Tem um paciente ali. Existe, veja, o dia que eu infartar e chegar lá no hospital cardiológico, cara, eu quero que seja oferecido para mim o melhor tratamento baseado em evidência para infarto agudo do miocárdio, né? De repente você me atende, mas eu sigo a linha do doutor fulano lá, americano. Cara, eu quero saber se isso é o melhor ou não. Você está entendendo? Perfeito. Então, nós profissionais da saúde, nós não temos o direito, ninguém nos deu o direito de acreditar em alguma coisa. Você não tem direito de acreditar. Você tem a obrigação ética de oferecer para o teu paciente aquilo que há de melhor baseado na evidência atual. A evidência atual é o quê? É o que a ciência diz hoje, agora, março, nós estamos aqui abril, né, de 2025, que para aquele teu diagnóstico, essas e essas opções são as melhores. Entende? Então, as tomadas de decisão, elas deveriam ser baseadas na melhor evidência científica disponível. Se a evidência muda, e às vezes ela muda, tá? Porque a ciência, como eu falei antes, num outro tópico, ela é construída tijolo a tijolo, a gente ajusta a conduta. Sim. Tem coisas que eu faço hoje que não estavam disponíveis para mim há 15 anos atrás, né? Então a gente ajusta a conduta na medida em que a evidência mostra e o conhecimento caminha nesse sentido, que atuando dessa forma a gente vai ter um desfecho melhor. Então eu não tenho direito de acreditar. Essa é a minha... eu tenho a obrigação de oferecer para o meu paciente aquilo que há de melhor em termos da evidência atual, né? E aí agora eu vou voltar para a tua pergunta, né? Eu divaguei um pouquinho, mas eu vou voltar. Então, assim, nós temos cirurgias indicadas para quem não precisa? Temos, infelizmente temos. Do outro lado, agora vamos falar dentro da minha casa, do clínico, nós também temos erros de repente, manter um paciente tempo demais num procedimento não cirúrgico, sendo que esse tratamento não está trazendo sucesso, né? Então, eu tenho, acho que até nesse evento que você me assistiu lá, eu comentei sobre isso, foi o mote da aula, né? Que a gente tem que discutir esse tempo de mudar de estratégia, né? Então, tem pacientes que estão sendo tratados por estratégias conservadoras por tempo demais e estão cronificando e estão piorando. E tem pacientes sendo tratados precocemente com intervenções radicais e que poderiam estar se beneficiando de estratégias mais conservadoras, né? Então, a gente precisa definir melhor, né, os momentos de avaliar, né? Tudo passa por avaliar bem, diagnosticar Sim. bem,
direcionar bem o paciente, estar atento ao melhor momento de escalonar tratamento, né? De partir para estratégias mais complexas, mais invasivas, só quando necessário, mas no momento correto, sem demorar demais também para tomar essa decisão. E nesse evento você estava falando para boa parte de só cirurgiões. Né? Cova dos Leões. Sim. e falando deles agora, bom, eu tenho a doutora Luciana também, que é uma das referências, cirurgiã bucomaxilo, e ela sempre fala isso, eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Ela é uma das especialistas em ATM, na cirurgia de ATM, e faz pouquíssimas cirurgias de ATM. E ela fala muito de você, né? Que você manda pro Daniel e ele resolve. O que é esse resolver? Como que você não evita a cirurgia? Não sei se a gente pode falar assim, porque o paciente que precisa vai evoluir para isso, às vezes não tem muito mais o que fazer. Mas quais são as opções que você tem na sua mala de ferramentas? Caixinha de ferramentas, excelente. Então vamos lá. Acho que vale a pena começar a responder essa pergunta definindo o que é controle, né? O que a gente espera de um tratamento para disfunção temporomandibular. A gente está falando de condições crônicas, tá certo? Quando você estoura um ligamento do joelho, você pode ter um tratamento conservador ou cirúrgico. Não existe meio termo, né? Dentro das estratégias conservadoras existem alguns recursos, das cirúrgicas existem alguns recursos, mas certamente o teu joelho nunca vai voltar a ser o que ele era antes da lesão. Sim. Tá bom? Então, assim, DTM, em geral, são condições crônicas, tá certo? E condições crônicas a gente controla, tá? Então, é uma ilusão acreditar em cura. Nesse momento, por conhecimento atual, é uma ilusão a gente falar em cura. Para a maioria das condições, tá certo? Para a maioria. Evidentemente isso não se aplica a todas as DTMs e todos os pacientes, mas de forma geral é uma ilusão a gente falar em cura. Então a gente fala em controle, né? E aí de fato quando falo em controle eu tenho que traçar alguns objetivos, e essa conversa eu tenho de forma muito clara com o meu paciente, Luiz, mostrando para ele quais são os objetivos do protocolo de estratégias, né? Desse tratamento que a gente vai fazer. O que eu quero? Eu quero controlador, eu quero que ele viva melhor, né? Menos dor. Eu quero devolver mobilidade, né? E se você parar para pensar, esse é o desfecho da ortopedia também. Sim. Teu joelho está doendo, você quer que ele pare de doer, você quer voltar a jogar uma bolinha, caminhar, correr. Talvez você não vai mais poder ser um atleta de alta performance, né? Um jogador da seleção, mas você talvez vai conseguir correr, caminhar, trabalhar, quem sabe uma peladinha leve no final de semana até dá para aguentar. E é isso que a gente espera, né? A gente quer controlar dor, devolver mobilidade, e isso vai repercutir em ganho de qualidade de vida. Certo? Certo. E esse é o objetivo de curto prazo. Diminuir dor, devolver mobilidade, ganho de qualidade de vida. E eu vou ter um objetivo de longo prazo, que só o tempo vai me mostrar e que eu vou ter que ficar de olho, vou ter que acompanhar, que é o controle da progressão da doença, né? Porque as desordens articulares, eventualmente, pode ter um curso de progressão, de degeneração. Então eu vou ter que monitorar isso. Então o paciente, desde o primeiro dia, ele já está ciente de que vai ser um relacionamento de longo prazo. No início mais de perto e depois mais de longe, mas que a gente vai ter que monitorar a evolução dessa doença. Eu uso um exemplo assim, é como eu sou hipertenso há muito tempo e a minha hipertensão é controlada. Eu tomo meu remedinho pela manhã, eu sou bem responsivo, né? E se a gente for agora ferir minha pressão, ela vai estar normal, tá? Agora, se eu passar 2 dias sem tomar meu remédio, descuidar um pouquinho da dieta, você vai medir minha pressão aqui e ela vai estar alta, tá? Embora eu trate isso há quase 10 anos. Tá? Então, eu não tenho expectativa que daqui a 10 anos eu vou estar curado. Correto? Não vou chegar lá para o meu cardiologista em janeiro, quando eu for fazer o check-up, e falar, pô, já estou 10 anos aqui e você não me curou ainda. Tá? Então, a primeira situação que a gente tem que entender é essa, que nós estamos lidando com condições crônicas. E aí eu entendo o meu colega da cirurgia, porque a cirurgia ela é uma especialidade resolutiva. Sim. O cirurgião ele opera os terceiros molares do paciente, ele nunca mais vão nascer de novo. Resolveu. Né? Removeu a sutura, não tem sequela, dá alta, acabou. Né? Então, o cirurgião ele é resolutivo. Né? Eu muitas vezes, com alunos de cirurgiões que vieram fazer nosso curso de especialização, eu tive que ter conversas nesse sentido com os colegas, né? Porque eles se sentiam, de repente, em determinado momento do curso, que o que eles estavam fazendo não estava funcionando. Né? E eu nunca me esqueço de uma conversa com um colega
eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não tenho autorização, mas é um grande amigo. E ele me chamou e falou: Bonotto, eu estou pensando em largar o curso, porque, veja, me desanima essa paciente, porque, veja, ela já está 4 meses comigo, ela não está curada ainda. Eu falo: mas como é que ela chegou? Não, ela chegou assim, ela abria 2 dedos a boca, ela tinha uma dor 9, de 10 ela tinha uma dor 9, numa escala. Eu falei: como é que ela está agora? Não, a dor dela está 2, ela está abrindo 3 dedos a boca, ela só não consegue morder pinhão, o resto ela come. Eu falei: você está triste? Você tem que estar feliz. Baita evolução. Porque olha o ganho de qualidade de vida que você deu para ela em 3, 4 meses. Se você perguntar para ela como ela avalia o teu tratamento, ela com certeza vai estar agradecida, ela deve estar rezando para você. Né? A gente tem que entender que a gente não vai curar. A gente vai controlar dor, devolver função e ganhar qualidade de vida. Perfeito. Esse é o objetivo, entendeu? Então, isso passa pelo entendimento da própria natureza da doença. Ela é assim, entendeu? Isso não está associado à competência do profissional que está atendendo, seja o clínico ou seja o cirurgião. Né? A cirurgia não é curativa. A cirurgia é um recurso a mais. Ela é uma ferramenta que está lá dentro da caixinha. Sim. Mas ela não é curativa também. Né? Logo, não tem por que se frustrar nesse sentido. Exato. Né? Mas acompanhar os micro-resultados talvez que tenha. Exatamente. Né? Então a gente tem que alinhar a nossa expectativa para poder também apresentar para o paciente uma expectativa do seu prognóstico, dadas as intervenções que estão na mesa. Né? Perfeito. Você tem, a gente falou da tua caixa de ferramentas, que é vasta, né? Tem várias opções ali. E uma das coisas que a gente vem acompanhando, talvez não tão recente, um tratamento já mais antigo, de acupuntura. E eu sei que você faz, né? Para isso, acaba sendo uma solução? É paliativo? Como que funciona? Como que se aplica e como que você indica a acupuntura? Joia. A acupuntura ela apareceu meio por acaso na minha vida, quase 20 anos atrás, né, por contato com um grande mestre, o professor Wagner de Oliveira, da Unesp de São José dos Campos. Eu tive a oportunidade de lá fazer um curso com ele. E eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele é: Wagner, eu vou fazer o teu curso, mas eu não acredito nesse negócio não. Então, depois de um tempo eu percebi que não era muito uma questão de fé. Né? E a acupuntura ela é uma estratégia, né? Ela é uma ferramenta da medicina tradicional chinesa e por isso ela muitas vezes ela é questionada até do ponto de vista, né, da sua eficácia. Mas é importante a gente entender quando a gente usa uma determinada terapia a eficácia para o desfecho que eu espero. Tá? Então a acupuntura, e eu não vou ficar mencionando aqui mecanismos de ação baseado na medicina tradicional chinesa, até porque eu não tenho formação para isso. Mas a gente sabe, baseado em estudos de neurociência, que a acupuntura, ela comprovadamente é uma ferramenta que produz analgesia. Tá bom? Tá. Por que ela produz analgesia? Porque ela estimula, né, mecanismos endógenos, né, do corpo do indivíduo. A hora que eu provoco uma microlesão com a agulha, eu provoco ali um estímulo doloroso, né? Não é gostoso levar uma agulhada. Sim. E eu provoco o cérebro do paciente a reagir a esse estímulo doloroso controlado. E a reação que o cérebro vai fazer é produzir substâncias endógenas analgésicas, né? Então, usar uma muito conhecida aqui, endorfina. Você vai lá fazer um treino na academia, você faz 20 minutinhos de esteira, você produz endorfina e se você estava com uma dorzinha ali, você até esquece dela, porque agora você não está mais sentindo. Sim. As endorfinas se ligam a receptores opioides, né, do nosso corpo. E receptor opioide é onde se liga a morfina. Né? Então, eu consigo, com uma técnica simples, segura, promover uma analgesia. Tá? Então, eu uso a acupuntura como uma ferramenta de analgesia temporária. Ela não é curativa nos pacientes temporomandibulares, como nenhuma outra terapia a gente acabou de falar disso. Mas eu tenho a possibilidade de repente, receber um paciente num dia ruim, em que ele está com muita dor, e com 3, 4 agulhas, eu baixar os níveis de dor dele de forma substancial e ele ter um dia melhor, talvez 2 dias melhor. Né? A gente tem evidência que para o desfecho dor, a acupuntura ela é eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela se mostra superior ao placebo em estudos clínicos controlados e cegos. Sempre que a gente vai testar uma terapia, a gente tem que fazer um estudo clínico, controlado e cego de preferência. Né? E quando a gente faz para dor, a acupuntura se mostra superior a placebo. Tá? E por isso que ela está presente em guidelines de várias áreas, né, da reumatologia, da ortopedia, como uma opção terapêutica para algumas condições dolorosas. Tá? Então,
Para DTM não é diferente. Ela vai ser útil como uma ferramenta de analgesia. Eu posso esperar um resultado temporário, de algumas horas, de alguns dias. Né? Fala, pô, mas depois de 3 dias a dor vai voltar. Sim, mas qual remédio para dor que você toma e dura 3 dias a ação? Você está entendendo? Então, é a forma como você encara. E ela eu funciona vejo como se fosse um remédio pontual para aquele momento. Exatamente, tá? Então, ela tem umas outras indicações. Nós temos evidência já concreta, por exemplo, para melhora de parâmetros de sono, que acaba sendo uma área de interface muito grande com a nossa especialidade, né? O paciente de dor crônica, ele em geral dorme mal. Então, eu poder, com uma mesma terapia, promover analgesia e ainda devolver algumas noites melhores para esse paciente, isso agrega bastante. É uma terapia de baixo custo, né? E que tem alguns desfechos positivos dentro do paciente de dor crônica. Tá? E até porque se a gente for comparar com os fármacos que têm várias complicações, fígado, entupir de remédio, a acupuntura se mostra muito melhor, uma melhor opção. Se a gente for falar de remédios pontuais. Isso, né? Quando a gente vê um risco-retorno versus efeitos adversos, a gente vê que pende muito para o lado da acupuntura. E é claro que não é excludente, eu posso utilizar, né, do anticonvulsivante, eu posso utilizar do antidepressivo, do anti-inflamatório, do relaxante muscular e, né, de algumas sessões de acupuntura. Né? A gente pode fazer essa abordagem multimodal, né? Atuar em vários níveis aí, né, em várias frentes de batalha quanto ao quadro de dor. Sim. Né? E a hipnose nesse processo todo? Ela é também uma ferramenta a ser utilizada? Se mostra eficaz? Depende muito da adesão do paciente? Como funciona? A hipnose é muito curiosa porque a gente tem já alguns estudos bem robustos mostrando eficácia. É uma ferramenta que é uma ferramenta que ainda não está na minha caixinha de ferramentas. Eu não faço, né, hipnose, mas eu sou um entusiasta, né, da estratégia, tanto que no nosso curso de especialização, nós desde a primeira turma, a gente tem módulos, né, com ensino de hipnose aplicada à dor. Tem, né, para mostrar para o nosso aluno essa possibilidade. Né? A gente não forma hipnólogo, né? Tanto como eu falei, eu não faço, mas eu enxergo como um recurso útil, hoje já com um embasamento científico robusto para dor, tá? Com potencial muito interessante. Aliás, essas abordagens, né, eu vou abrir um pouquinho o leque. Né? A gente pode, por exemplo, incluir meditação, mindfulness. Né? São estratégias que já encontram um bom embasamento científico, né? E que podem ajudar muito, sim, o paciente de dor crônica. Mas né? precisa o paciente, ele vai... Não tem questão de fé aí também, pelo que você me falou, assim como a acupuntura, né? O paciente precisa aderir, Luiz. Ele precisa estar disposto. Tá, exato. Né? Tá. Voltando na pergunta inicial, que era de hipnose, o paciente precisa se permitir chegar lá. Né? Então, é uma indução de um relaxamento profundo em que o terapeuta vai ali guiar o paciente no processo, mas o paciente tem que querer, não é uma... Né? Eu acho que não é para todo mundo, né? Mas tem meios disso acontecer. Tem. A gente falou... Porra, a hora tá voando aqui, cara. E tem muita coisa ainda para te falar. E quando a gente fala de tratamento, porque esses tratamentos, por mais conservadores que eles sejam, eles são acessíveis para a maior parte da população, eu digo de informação mesmo, para o paciente hoje. Você acha que está bem divulgado de uma forma que seja acessível para os pacientes? Eu acho que é uma luta. É um caminho contínuo. Te respondendo objetivamente, não, a gente ainda não comunica bem o suficiente. Tá? Por quê? Porque citei antes, né, que talvez 14% da população lá fora precise tratar DTM e muitos estão sofrendo com dor e não têm a menor ideia de onde vem essa dor. Né? Sim. Não ligaram o nome à pessoa ainda, né? Não tem ideia do caminho que tem que seguir, que tipo de profissional, que especialista procurar, se é médico, se é dentista, Então, a gente ainda peca nessa comunicação. Acho que é um investimento que vai ter que ser realizado, que precisa ser realizado em comunicar. Sim, e falar para o paciente de uma forma geral, né? Porque às vezes fala em termos técnicos que não chega, né? Exato. Até para o paciente. Você deve lidar com muitos pacientes, com histórias de pacientes assim muito difíceis, né? Porque quando chega com dor
E dor é uma coisa que mexe no humor, que mexe com tudo, né? Chega de tudo no teu consultório. Chega. E é comum essa história do paciente que ele tem uma bagagem, às vezes física, né? Vários envelopes de exame, porque ele circulou, né, em várias especialidades da área da saúde, tentou muitas vezes vários tipos de tratamento, por vezes sem um diagnóstico preciso, infelizmente, né, como a gente mencionou antes. Então, esse paciente ele é comum. Sim. Ele é comum. Você esteve no... Eu te sigo, né? Já faz tempo. E você esteve num congresso agora recente. Foi em São Paulo? Foi o Congresso Brasileiro de DTM Facial organizado pela SBDOF, né, que é a sociedade. Ele tem de tempos em tempos? Ele é a cada 2 anos. 2 anos. Foi a 7ª edição. A gente conversa com muitos profissionais que assim, eu fui nesse congresso e vi mais do mesmo. Eu fui para ver que eu estou no caminho certo. Nesse congresso, vocês viram alguma novidade para a especialidade? Alguma coisa que está surgindo que possa facilitar? Que você viu que, isso daí soou como um negócio diferente? Cara, esse congresso da SBDOF, eu sou suspeito para falar, até porque eu já participei de 2 diretorias e organizei 2 vezes esse evento, mas fui um dos organizadores, e dessa vez eu fui para assistir, só não estava vinculado agora. Cara, a cada edição parece que a gente tem... Eu acho que isso é um reflexo, de fato, do quanto a especialidade está evoluindo. Né? Quanto o conhecimento está caminhando num ritmo tão rápido dentro da área, no entendimento do paciente de dor, na forma de avaliar, que a cada edição a gente tem, sim, muita informação nova. Tá? Fala, poxa, mas lá foi falado alguma técnica que vai revolucionar? Não, porque nenhuma técnica vai revolucionar, né? São estratégias que vão se somando para entender melhor quem que é esse paciente, né? Então, por exemplo, o primeiro dia do evento a gente teve discussões muito valiosas sobre o uso da inteligência artificial, né? Como uma ferramenta auxiliar, né? De avaliação, de registro de dados em prontuário. Né? Eu acho que não vai tardar para a gente caminhar para que a inteligência artificial nos ajude a interpretar dados né? E principalmente facilitar o nosso dia a dia. Né? Vai ser um facilitador do nosso dia a dia. Não vai nos substituir, mas vai ser um facilitador do nosso dia a dia. Então esse foi um ponto bem marcante do evento. Né? Outro ponto que parece que foi consensual, que eu percebi como pano de fundo de muitas palestras, que é algo também que eu repito muito na minha vida, que mais importante do que a gente decidir ali qual ferramenta nós vamos tirar da mala, é entender quem que é o nosso paciente. Né? Então, de novo, voltando na questão do diagnóstico. Né? E que diagnóstico não é só saber o tipo de lesão que ele tem, mas quem ele é, como ele se comporta, como ele dorme, que outras doenças ele tem que estão conversando com o problema de ATM. Então, entender quem é o paciente foi uma tônica de várias discussões. Assim. E é sempre um congresso muito rico, Luiz. E a dinâmica, para você, agora falando dentro do teu consultório, para você ir descobrindo isso, é uma consulta longa com o paciente. É uma consulta longa e que muitas vezes a gente divide em mais de um tempo, né? Então, não raro, a gente tem uma conversa longa, um exame físico minucioso, um exame odontológico, evidentemente, e daí, eventualmente, necessidades de exames complementares. Esse paciente sai para fazer uma imagem, ele volta alguns dias depois e a gente reavalia tudo de novo. Então, essa etapa do diagnóstico, como ela é muito importante, a gente precisa conceder a ela bastante tempo. Né? E, às vezes, mais de um encontro. Né? Às vezes 2, eventualmente 3, para que a gente possa compreender bem, né, o que está acontecendo com aquela pessoa, com aquele paciente. Por vezes a gente vai poder ajudar, por vezes não vamos poder ajudar, mas não sozinhos, e aí a gente vai precisar de outras áreas da saúde, né, de um neurologista, de um otorrino, de um fisioterapeuta, e tudo isso a gente tem que planejar nesse primeiro momento, né, que é antes de abrir a caixinha de ferramenta. Perfeito. Eu deixei essa pergunta por último, porque eu também prometi para a Luciana que eu não ia explorar e esgotar todo o assunto aqui, por mais curiosidade que eu tenho, porque
se você permitir também, já faço convite aqui para um segundo momento para ter você e a Luciana para falar desse assunto. Que se vocês estão com um projeto que eu vi que é muito legal, que é o Parador. Isso. O que é o Parador e se seria muito legal ter vocês dois aqui para falar disso e explorar muito esse assunto. Show. Já está aceito o convite. Vai ser um prazer reencontrar você e ainda mais o lado da minha amiga aqui, da Luciana, vai ser ótimo. Então o convite já está aceito. Cara, o Parador foi o seguinte, a gente... Bom, primeiro o Parador é um grupo de 4 profissionais, de professores, né? Eu, Luciana, Priscila e Daniele. Todos já trabalham na área de dor orofacial há muito tempo. Luciana, né, claro, dentro da cirurgia. Nós 3, eu, Dani e Priscila, mais clínicos, especialistas de DTM. E a gente já convive e trabalha junto no ensino em dor orofacial dentro da BO, num curso de especialização que a gente já está com algumas turmas aí de experiência, né? E o que a gente percebeu, Luiz? Que a gente precisa ampliar o leque de opções de acesso ao conhecimento dentro da especialidade. A gente precisa de formatos mais dinâmicos. Tá? A gente mencionou antes o papel da pandemia, né, no aumento de busca por tratamento, no aumento de busca por conhecimento por parte do dentista nessa área. E a pandemia trouxe muita formação online, né, cursos online e tal, até porque as pessoas não podiam sair de casa. E a gente enxerga assim que deu, né? Que a gente precisa voltar a ter experiências de ensino, aprendizagem pessoal, de que a gente pega na mão e que treina e que elabora e que raciocina junto. Então a ideia foi unir forças com o objetivo de poder promover o ensino de dor orofacial em formatos diferentes, né? Formatos imersivos, presenciais, né? Com treinamento prático, com pegar na mão, né? Muitas vezes. E em diferentes níveis né? Desde para quem está mais começando e quer começar, fala, poxa, deixa eu ver um pouquinho mais sobre DTM, ver se é isso que eu quero fazer. A gente tem especialização que já roda e vai continuar rodando. E cursos avançados, né? De procedimentos, né? Curso de acupuntura, curso Luciana trabalha com o projeto do CMI lá com infiltrações e procedimentos intraarticulares, né? Com clínica, com cadáver lab, enfim, são guiado várias opções. Guiado, né? Que, aliás, o ultrassom foi aliás, foi um dos assuntos brilhantemente abordados lá no evento e que foi uma grande novidade, né? Que já chegou um pouquinho antes, chegou há alguns anos e que mudou muita coisa que a gente faz hoje com o ultrassom. Então, o Parador é isso, né? É uma nova proposta de ensino em DTM dor orofacial, né? E aí chama Parador justamente por ser um lugar de parada, né? Um lugar de, pô, vamos ficar aqui. Né? Vamos ficar aqui do lado um do outro aqui pra gente discutir de perto as coisas, né? E que timaço, né? Pô, graças a Deus, cara, que equipe boa. Sou muito feliz da equipe que eu tenho do meu lado e de estar no meio delas, né? E todos estavam lá em São Paulo? Estavam todos lá. Que legal. E para quem tá começando, você falou que tem uma fila de espera agora nos teus cursos da BO. A gente tá com turma aberta, Luiz, para agosto, turma de especialização. Tá com as inscrições abertas, ainda não esgotaram, né? Porque a gente ainda está começando a divulgar. Como é agosto, né? Nós estamos aqui em abril, ainda tem alguns meses aí de chão pela frente. Mas piscou, acabou. Piscou, acabou. Que loucura que tá isso, hein? E para quem tem esse interesse, já é o dentista que já atua na área e que ele quer seguir essa linha. Onde que ele se informa, onde que ele pode buscar essas informações de inscrição? Ele pode entrar no próprio site da BO Paraná, tem lá a aba de cursos, vai encontrar lá um formulário de interesse ou o próprio WhatsApp lá dos responsáveis pela essa parte de secretaria, consegue se inscrever lá, tá? E o curso ele é um curso de especialização, modéstia à parte, assim, eu brinco que eu monto o curso que eu gostaria de ter feito, né? Que se eu fosse hoje entrar num curso de especialização em DTM, eu tento, a cada decisão, né, curricular, de programa de curso, eu tento montar o curso que eu gostaria de fazer, né? E eu ensino tudo o que eu faço, né? Ou seja, quando eu aprendi a usar ultrassom, eu incluí o ultrassom no programa do curso, né? Quando eu aprendi a fazer uma artrocentese, eu incluía a artrocentese no programa do curso. Então, o programa do curso foi mudando na medida em que eu também incorporei novas ferramentas, né? E eu tenho muito carinho, né? É quase uma fala de pai para filho, assim. Eu tenho muito carinho pelo curso porque a gente planeja com muito cuidado, né? Para que o nosso aluno saia bem preparado, para que ele seja um bom especialista, né?
para que ele saia seguro, bem treinado no diagnóstico, né? E depois aplicando. no tratamento e com várias ferramentas dentro da caixinha dele. Perfeito. Essa é a ideia. Cara, que aula, cara. Que É aula isso. e que contribuição para as pessoas. Eu tenho pessoas próximas, tenho amigos que sofrem com isso, que às vezes a gente acaba indicando. E eu tenho certeza que o que a gente puder fazer, aí eu falo pro Gesiel, cuidar das redes sociais, o que a gente puder fazer para levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, a gente vai fazer. E a tua vinda aqui, cara, foi um presente, particularmente para mim, que eu sou teu fã, e para as pessoas que vão ter acesso a essas informações riquíssimas. Cara, sem palavras para te agradecer por ter aceitado o convite prontamente. Foi difícil encaixar os horários desse homem. E agora eu espero muito, de verdade, que a gente vai fazer acontecer vocês dois aqui, você com a Luciana. Já está aceito. Para mim foi uma alegria enorme esse bate-papo. Eu fico muito feliz, ainda mais se tiver a oportunidade de um pouco desse conteúdo que a gente trocou de ideia aqui chegar em quem precisa. Eu acho que missão mais do que cumprida. Fico muito feliz e pode contar sempre comigo. Gostou de fazer? Foi muito legal. Eu fiquei nervoso, mas acho que enganei bem. A didática desse homem é invejável. E não é à toa que as aulas dele são sempre tão lotadas. Bondade sua. Doutor, muito obrigado mais uma Obrigado vez. você, Seja Luiz. sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Agradeço a MaxFix, a Neo Custom, Ortoface, Não Complica, que são os nossos apoiadores aqui, que fazem com que esse conteúdo possa chegar ao máximo de pessoas possível. A gente se vê por aí. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.